A lição de número 180, como eu sempre falo, ela não está solta. Nenhuma lição é solta. Elas são concatenadas para formar uma ideia. A 180 não ia deixar disso. Tá? Depois de todas as lições deste livro, ela vai terminar com um título bem diferente. Depois, reticência, reticência, reticência. Ou 3 pontinhos. Depois de tudo isso, né? Então, está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 17. Jesus diz: depois, sobrevindo tribulação ou perseguição. Então, nós vamos lá no Evangelho de Marcos, para analisarmos o contexto. E ele está no momento da explicação da parábola do semeador. Ele está explicando a parábola do semeador, as fases da parábola do semeador. Para quem não a conhece, vamos lê-la. Parábola do semeador. Ouvi. Eis que o semeador saiu a semear. E sucedeu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Por não haver profundidade de terra, quando raiou o sol, foi crestada. E, por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. E não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e dava fruto que despontava e cresce. Uma carregava 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele vai explicar a palavra do semeador, né? Porque as pessoas que estão ouvindo vão pedir a Jesus que explique essa parábola. Quando ficou sozinho, os que estavam junto dele, com os 12, perguntavam sobre as parábolas. Dizia-lhes: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, mas àqueles de fora tudo acontece em parábolas, para que, olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não entendam, não voltem e lhes sejam perdoados. Diz-lhes: não sabeis esta parábola? Como conhecereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho onde a palavra é semeada são estes. Quando ouvem, imediatamente vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Lembra que Satanás e o diabo são coisas diferentes, né? O diabo é o mau pensamento, Satanás é a ação do mau pensamento. Então, aqui ele está falando, ó, quando quem ouve imediatamente uma palavra, imediatamente Satanás tira ali a palavra deles. Ou seja, eu ouço uma interpretação, eu entendo, ouço uma parábola, mas imediatamente uma má atitude minha já põe para esquecimento aquilo ali, ou seja, maus hábitos meus. Não é a palavra que vai me educar, e sim a reflexão minha e a disciplina. Então, o Satanás vem, um mau hábito, suprime aquela palavra, toma conta daquela palavra, e eu digo mais ou menos assim para ele: sempre fiz assim, um dia eu mudo. Quem sabe na próxima vida eu mudo. Então, aí ele vem aqui e diz assim: o que é semeado sobre o solo pedregoso são estes. Quando ouvem a palavra, estão falando, ele vai falar agora, quando ouvem a palavra, imediatamente a recebe com alegria.
e não têm raiz em si mesmos, mas são transitórios. Então, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Ou seja, tem aqueles que ouvem sim a palavra, e aí ficam maravilhados com a palavra, se tocam pela palavra, mas a hora que vem a provação, a prova, para saber se você entendeu ou não, o momento de aplicar aquilo realmente, aí eles se escandalizam pelo método que tem que fazer. Ou seja, é mais ou menos assim: eu penso que entendi, estou gostando do que aprendi, mas a hora que vem a prova, eu tenho que pôr em prática aquilo que aprendi. Aí a hora de pôr em prática é que vou refletir que eu vou ter que mudar realmente de vida e não só ficar com aquilo na filosofia, no romance com Jesus. É o momento em que acaba o romance com Jesus. A gente tem um momento de romance com Cristo. A gente adora tudo que ele ensina. É maravilhoso, é fantástico, mas a hora de pôr em prática acabou o romance. Aí vamos separar. Os outros, os semeados entre espinhos, são estes. São os que ouvem a palavra. E as ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a respeito das demais coisas penetram e sufocam a palavra. E a torna-se infrutífera. Então, tem aqueles que ouvem, estão preparados para trabalharem ela, mas aí vem os enganos, ilusões, riqueza, desejo, e vão sufocando aquela palavra. Não é tão simples assim. Sufocam ela, ou seja, eu mantenho ela em mim, eu só não ponho em prática. Eu consigo até ensinar outras pessoas, mas eu a não vivo. A semente fica sufocada em mim. São aqueles que compreendem, sabem, lêem, estudam, mas nunca ensinam, nunca estão dispostos a transmitir, nunca estão dispostos a participar, a trabalhar, a fazer, a colocar para frente, a ensinar, né? Isso é normal. Nós temos isso. Às vezes nós temos aqui alguém na nossa família que lê todos os livros, lê a Bíblia todo dia, mas ele nunca tem uma palavra para dar à família, né? Às vezes está todo mundo desesperado, ele ouve todo mundo desesperado, mas ele não aparece ali para consolar. Eu sempre digo assim: por que se você estuda, se você busca, se você lê, se procura aprender, a primeira pergunta é para quê? Para quê? Ah, para mim, óbvio. A primeira resposta tem que ser: é para mim aprender. Mas para quê? Para mudar de vida. Depois, para ensinar. Porque senão você vai tornar um sábio no túmulo. Vai ser o túmulo de um homem sábio. Quer dizer, as pessoas acham que é sábio, porque nem ensinar você ensinou. As pessoas, você morre e as pessoas dizem: olha, eu não sei. Eu vi que ele lia bastante, eu vi que ele ia nos estudos, mas eu não sei se ele sabia, não. Nem saber sabia, porque nem dá opinião a pessoas que nem opinam, nem esclarecem. E aí vem os que são semeados sobre a terra boa. São aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificam 30, 60, 100. Bom, o dia de hoje, Emmanuel só vai pegar uma dessa explicação. É a 417, né, que diz assim: e não tem raiz em si mesmo, mas são transitórios. Então, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente escandalizam-se. É aqui que ele vai entrar para nos explicar. Por isso a 180 é isso. Depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição. Porque nós estamos aprendendo, nós estamos estudando para nos prepararmos para passar pelas tribulações, as perseguições. E não só nós passarmos por ela, mas podermos, se der oportunidade, de ajudar os nossos irmãos a passarem também. Podemos ajudar de duas formas: ensinando e exemplificando.
Podemos ensinar somente mostrando como faz. E podemos também ensinar falando. Aí vem a explicação de Emmanuel. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Todo mundo sabe como começa as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor, com exclamações de júbilo. Todavia, depois, aí vem os 3 pontinhos. Quem não gostaria de um benfeitor, de um guia espiritual, de uma pessoa que orienta, de um professor, de um bom amigo, de um bom orientador, né? Quem não gosta? Na hora do convite, ou na hora que a gente busca para aprender algo, a gente gostaria de dar de braço com uma escola, com o centro espírita, com a igreja, com a mesquita, enfim, com um local onde nos ensinaria, nos guiaria, nos orientaria. Na hora que a gente dá de braço, que ele está dizendo assim, na hora que a gente começa a caminhar junto, né? A gente está cheio de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida, no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se, ele não é tão bom quanto parece. Isso é natural. Isso faz parte do caminho dos que auxiliam. Não tem como você passar pelo caminho do serviço, do servir, sem ouvir esta frase. Não tem. Tá? A gente sempre diz assim, constantemente estão vendo. As pessoas, todos nós, não conhecemos a igreja, o centro, a mesquita, e temos um problema. Aparece-nos um problema na nossa vida. Tentamos resolver de todas as formas. Não conseguindo, cada um busca um local onde vai pedir orientação. Mas por que está buscando esse local? Porque sente que há uma necessidade de buscar algo a mais do que aquilo que ela sabe. Ela buscou a ciência, buscou os médicos, buscou o conselho da família, buscou os amigos, mas nada. Aí, de repente, ela lê uma ideia e fala, não, agora eu vou buscar isso em uma religião. E ela vai na mesquita, vai na igreja, vai no centro espírita, vai no terreiro, vai aonde for, tá? Então, quando ela chega lá, ela está com um problema, ela já chega por uma necessidade. Assim que encontra a resposta, apazigua, acalma o problema, imediatamente ela se revolta contra o local, e aí, às vezes, é o local que passa a ser o problema da vida dela. A ponto dela ter que, para ter uma vida feliz agora, ela tem que abandonar o local. Antes, o local não existia, a igreja não existia, o centro não existia, o terreiro não existia na vida desta pessoa. E ela estava com o problema. Quando ela encontra o local, aquele problema ameniza. E surgem outros problemas, é natural que ninguém fica sem problema, nem os que estão ali convivendo nos locais de oração. E aí, o problema principal da vida dessa pessoa já passa a ser o local onde ela está. Isso é natural, gente. Tá certo? Isso é natural. E olha, não se passou ano na minha experiência de vida. Não se passou um ano nesse período de 30 anos que eu não testemunhei um desses acontecimentos. Esse ano mesmo eu ia testemunhar um. Eu ia passar sem testemunhar um. E aconteceu. Você vê, né? Do nada, por causa da Covid, houve a paralisação, não tinha acontecimento, estava tudo parado. Eu falei, esse ano eu vou ter que assinar como não aconteceu. Nenhum caso de fazer com que o centro espírita seja o problema. Por falar do pequeno tempo que nós voltamos da coisa, já aconteceu. É normal. Isso é normal. Depois vamos para a segunda estrofe. É o parágrafo. Esse é o terceiro parágrafo. Inicia-se a missão de caridade.
com entusiasmo santo. Contudo, depois... Então, aqui a pessoa já não só mais foi até o local, simpatizou com o local, e agora ele já começa a missão dele ali dentro, né? Essa missão tem que tomar um cuidado, né? Porque dá uma amplitude muito grande para nós. Começou o trabalho dela. Ali ela encontra a sua responsabilidade com sua própria vida e o trabalho a serviço da vida para auxiliar os outros. Como ela gostaria, ou como ela foi auxiliada. Porque é normal, né, que às vezes a gente está passando por um problema. Aí uma pessoa, um amigo, um conhecido, nos fala de um determinado remédio, livro ou local onde nós vamos, um médico bom, e ao nós irmos lá, encontramos uma resposta para a nossa situação. É normal que eu fique grato a essa pessoa, e como eu tive uma certa dificuldade para encontrar aquele local, é normal também que logo venha à minha cabeça, à minha mente, puxa, eu vou indicar isso a outras pessoas que estarão com a mesma dificuldade que a minha, não sabendo desse profissional, desse livro, desse local, desse remédio. É natural que a gente queira passar a outros o que nos fez bem. Isso é muito natural. Mas depois que inicia a missão da caridade, quer dizer, inicia esse trabalho com entusiasmo santo. É um entusiasmo, aquele entusiasmo que a gente diz assim, verdadeiro. Poucas vezes a gente vê isso num trabalhador, num missionário, que já está há um tempo na caridade, aquele olhar vivo de fé. É aquele primeiro, é como se fosse uma mágica, né? É igual um casal novo, aquele romance no olhar, né? Então, é a mesma coisa. Poucas vezes você vê aquele olhar, aquele trabalho, aquele entusiasmo santo. Realmente a pessoa está ali, ela começa o trabalho com total desinteresse, já deslumbrada, né? Pelo que ela já recebeu, pelo aquilo que ela encontrou. E aquilo já alimenta ela, parece que vai dar um gás nela de centenas de anos. Não é bem assim, né? A gente sabe que depois passa, aí tem outras coisas que nem tudo é possível a gente adquirir, em nome de Jesus. Então, depois, ao surgimento, ele vai falar agora, ao surgimento dos primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força, não vale a pena. Né? É natural. Eu inicio. Verdadeiramente é santo meu interesse, a minha vontade, o meu gás. Olha, eu falo que é imaculado, eu diria mais do que isso, é inocente mesmo. Mas depois, atendido aquela necessidade, eu passo a ter outras necessidades, e muitas vezes aquela necessidade nem sempre é condizente com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos cristãos, porque eu não sou perfeito, e às vezes meus sonhos não são compatíveis, né, com o cristianismo, ou aí vem os meus desejos, que são sonhos da minha má inclinação, dos meus vícios, bom, do meu egoísmo. Então, eles vão sendo frustrados. Não é que alguém vai impedindo, eu não vou conseguindo. Mas isso aí eu já digo assim, não vale a pena continuar. Para que eu vou fazer esse trabalho de caridade? Eu iniciei meu trabalho de caridade, aí minha família, meu filho, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe adoeceu. Ora, se eu estou
trabalho da caridade, como é que eles adoecem? Às vezes, eu não aceito, por estar servindo a Jesus, que alguém na minha casa passe por qualquer situação difícil. E eu imediatamente, não vale a pena. Não vale. Eu vim aqui toda semana, e aí é o que tem, eles passam por essa situação. O fulano, o vizinho, que não vai em lugar nenhum, às vezes não passa, ou passa por menos situação do que eu. Começam as comparações. Nós temos uma maneira de se relacionar com o Cristo meio comerciante. Toma lá, dá cá. É meio na troca, né? Às vezes começa a acontecer na minha vida também. Eu perco o emprego, perco o casamento, fico doente, começo a usar droga, sei lá, qualquer coisa pode acontecer de ruim na minha vida. Sofro um assalto, é roubado minha casa, meu carro. E aí imediatamente já vem, como que isso aconteceu? Os espíritos não falaram que isso ia acontecer? Como que deixaram acontecer? Eu não sou trabalhador dessa casa, eu estou todo no final de semana aqui, etc, etc. Ele começa a cobrar isso, né? Então, vai vendo que a vida não é assim, que o Cristo não é como o Hamas, né? Ele passou a ser... Você entrou para o grupo do Hamas, você se torna guerrilheiro. E aí, então, você está preparado para... Você será treinado para uma guerra do mundo. Então, o Cristo não é assim. Você entra para o cristianismo e se torna um servidor, não um lutador, um guerrilheiro, né? Então, não tem condições de se defender nessa maneira. E isso acaba criando esse desprezo pela fé. Para que ter fé? Para que ter religião? Por que eu deveria ter uma religião? E se eu tivesse que escolher uma religião, Guto, qual eu escolheria? Eu fico olhando tantas religiões e não vejo diferença entre os seus seguidores, quem ganha mais ou quem ganha menos. Vejo que algumas religiões prometem mais. Tem religião que promete pagar cartão de crédito, pagar conta bancária, sucesso empresarial, sucesso financeiro, mas tem outras religiões que já não prometem nada. Já até nos prepara para o sofrimento e a dificuldade. Bom, continuando. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma, por meio de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, aí vem os 3 pontinhos. Ele é terrível na fala, né? Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma. Agora, ele até inicia a fazer uma reforma geral. Geralmente, durante um tempo, isso acontece. A jornada da virtude é a reforma íntima e o serviço de caridade. Você vai perceber que já é uma pessoa que está bem consciente, ela já percebeu que não é só a caridade externa, mas ela tem que fazer a caridade interna, tem que fazer a reforma íntima. Então, ela já está num nível bem diferente. Porque a gente tem diversos níveis na relação com a religião ou com Jesus. Aquele nível que eu fico só negociando o que eu quero, depois eu tenho um nível que eu entro para estudar, para entender o que ele quer, né, de mim. Depois tem um nível que eu cedo ao que ele quer, mas eu ainda quero. Depois tem um nível maior em que eu passo então a aceitar o que ele quer, paro de pedir o que eu quero, deixando a vontade dele na minha vida. Depois eu passo para um nível de que eu já estou podendo auxiliar alguém. Agora já estou na reforma e já estou auxiliando alguém. Então, ele aqui está na jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma. Está aproveitando isso. Porque quando você estuda, quando você lê, quando você começa a praticar a reforma íntima, você vai ver que existem resultados, às vezes lentos, mas existem. E isso nos dá o quê? Estímulo.
Aí ele vai dizer assim, ó, há estímulos, você está falando aqui, por meio de 1000 recursos diferentes. 1000. Eu vejo assim, eu às vezes começo a dormir melhor, às vezes eu começo a ter menos irritabilidade durante o dia, às vezes eu começo a ter menos efeitos colaterais, dores, doença, e às vezes eu tenho mais paz, mais alegria, mais calma durante o dia, menos ansiedade. Enfim, eu vou vendo que existem, cada um de nós vai vendo um benefício. Esses benefícios, eles vêm como uma forma de estímulo, ou seja, na verdade, eu engatei no caminho correto, então as coisas começam a fluir, só isso. E eu vou percebendo que é mais fácil a vida, sim. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado. Assim também não. Por quê? É claro que a mais será cobrado a quem muito foi dado. Quanto mais a gente recebe, mais a gente é cobrado. Uma pessoa que já tem a noção de que precisa auxiliar os outros, e auxiliar tem de duas formas, ensinando ou exemplificando, falando quando a pessoa permite, e exemplificando quando a pessoa não permite, não é da sua religião e você não quer afrontá-la, você pode ensiná-la através das suas atitudes, do seu comportamento. Exemplo. Dando bons exemplos. E fazendo a reforma íntima, né? Colocando-se como você também tem que ser caridoso consigo para continuar sendo caridoso com o próximo, em prioridade. Bom, mas quando você já chega nisso, e aí você já está estudando, né? Muitas pessoas pensam assim, mas você já começou a fazer, por exemplo, na igreja evangélica, já está fazendo estudo bíblico. Na igreja católica também, os estudos bíblicos. No centro espírita, você já está fazendo ESD. Então, você já não é mais uma pessoa leiga, a ficar nas palestras apenas, um assunto, um picadinho aqui, um picadinho ali, um livro aqui, um livro ali. Não, você já tem um conhecimento concatenado, formando ideia, formando opiniões, né? Podendo analisar situações. Mas o que acontece? Bom, quando você chegou nesse ponto, que você já pode analisar situações, já pode dar opiniões sobre isso, se é aquilo, pode analisar, dizer assim, isso aqui não tem sentido, não, etc. Mesmo que seja um livro, né, dado por um determinado autor, psicografado por um espírito, você lê e fala, isso aí não tem sentido nenhum para a doutrina espírita. Quer dizer, você já tem um posicionamento, já tem uma visão bem diferente. O problema, aí já vem a disciplina e o sacrifício. Por quê? Porque a disciplina, nossa, a disciplina é algo difícil de se praticar nos dias de hoje. Muitas vezes, disciplinar o nosso serviço para a espiritual, ele não é tão simples em um mundo totalmente material. Já é difícil disciplinar meu mundo material, minhas atividades materiais, numa rotina totalmente material, já é difícil. Não é todo mundo que tem uma disciplina, horário que acorda, que faz isso e aquilo. Não, não é. Agora você imagine isso, uma disciplina espiritual. Manter-me atualizado espiritualmente, manter-me atento espiritualmente, manter-me agindo mais consciente espiritualmente. É mais difícil ainda, num mundo onde quase ninguém fala sobre isso. Às vezes você está no seu local de trabalho, passa anos lá dentro, ninguém nunca comenta sobre assunto de espiritualidade. Só material. Então é difícil você ficar se lembrando das suas responsabilidades
espiritual num local onde apenas é visto as responsabilidades materiais. E aí vem também o sacrifício. Além de ter aquele sacrifício, porque quer queira ou não, né? Você vai ter que... As horas do nosso dia é seguida. Então, se você não está fazendo uma atividade material, você perdeu ela. Não tem como você repor ela. Então, às vezes, você vai estar em algum local, vai deslocar uma parte do seu tempo para cumprir algumas atividades espirituais e, logicamente, vai ficar, naquele período, em falta desse tempo para cobrir atividades materiais. E isso aí, para muitos, é um sacrifício enorme, né? Dependendo do dia e da hora, isso é para matar uma pessoa. Por exemplo, sábado à noite, você está fazendo oração ou indo num lugar para estudar, onde é um momento, no nosso Brasil, por exemplo, vamos falar do costume popular brasileiro, onde é um momento de você estar indo para um barzinho, sair, passear à noite, como todo mundo, você vai estar fazendo um estudo, você vai estar fazendo uma caridade, você vai estar, enfim, fazendo uma oração. Já estou me sacrificando. Eu sinto o sacrifício. Não estarei presente num determinado momento ali. Já pensou na quarta-feira que tinha os jogos de futebol? É um estudo. Ia me matar. Como que eu vou largar de ver meu futebol na televisão? Apesar que tudo isso pode ser revisto hoje em dia, pode ser gravado e visto depois. Mas mesmo assim, eu não estou vendo como todo mundo, na hora que todo mundo está vendo. Então, é difícil também. Aí, quando surgem esses momentos, aí vem a cobrança da família. Porque você sempre está indo lá, você não está aqui. Não pense que o que mais pesa, vou dizer a você com experiência da minha vida, o que mais pesa para um trabalhador é o próprio familiar, a opinião dos familiares. Não são inimigos, não são os que estão fora e longe, é a opinião dos familiares. É eles que vão te dizer que você está faltando, que você vai muito no local, que você quase não está ali, que você é isso, que você é aquilo. Quando você pega para ler em casa, você já não está assistindo a televisão no mesmo filme que a fulano ou que o ciclano está assistindo. Quando você sai e olha, às vezes o que a gente fala para as pessoas, convida o familiar, né? Porque aonde você vai no campo religioso, qualquer familiar pode ir. Pode ir, né? Mas mesmo assim, Jesus falava assim aos fariseus: vocês não entram no reino de Deus e não deixam ninguém entrar. Vocês não decidem a vida de vocês. Vocês não caminham e não deixam ninguém caminhar. Aos fariseus. Lógico que ele falou outras coisas antes, né? A gente não vai colocar aqui. Mas é para que a gente veja assim. É natural que quando, por exemplo, eu não gosto de futebol, e quando eu vejo um monte de gente gostando de futebol, eu não gosto de futebol. E fico naquela coisa. Por que eles gostam de futebol? O que eles veem no futebol? Entenderam? Agora, eu não gosto de religião. De estudar, de ler, de frequentar, de aprender. É natural que eu me incomode também com aqueles... Onde você está indo? Na religião. Você está indo aonde? Não sei, mas você está com algum problema? Não estou com algum problema. Então, para que você vai na religião? A religião é um lugar onde você vai e reza para não precisar mais voltar. Porque é um lugar onde só vai quando precisa, igual hospital, pronto-socorro. Você sai de lá e diz, se Deus quiser, nunca mais volto aqui. Para muitos é assim. Então, é difícil de compreender. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que precisa. Então, é natural que quando alguém não entende a necessidade da religião, não tem isso nele, ele não entende quem tem. Não entende.
Isso não é só religião, futebol, tudo na vida. Quando você não tem a necessidade, você não entende quem tem a necessidade. E a natural nosso é querer fazer o outro parar, se desvirtuar, ou se tornar parecido conosco, que é o que nós compreendemos. É natural que quando eu goste de alguém, eu quero que essa pessoa seja igual a mim. Eu aqui não quero ser igual a ela, mas porque eu não sei como ela vive assim, né? Mas eu sei como eu vivo. Então é natural que eu quero que ela seja igual a mim. Então é natural que eu tente fazer movimentos para que ela se pareça comigo. Se parecendo comigo, eu entendo que então tudo que eu gosto ela vai gostar, tudo que eu não gosto ela não vai gostar, tudo que eu falo ela quer ouvir, tudo que ela fala eu quero ouvir, então a gente vai se dar bem. Então, nós vamos tentando fazer uma construção ideológica de parceria. E que isso nunca acontece. Não é verdade? Então, por esse motivo, a gente vai ter que aprender a conviver com os empecilhos ao nosso lado a respeito de evolução espiritual. Lembrando que você vai ter que aceitar que aquela pessoa que você ama não gosta, não entende as suas necessidades e não gosta do que você gosta. Pronto, deixa. Não a obriga a segui-lo. Não converta, etc, etc. Tá? Deixa. Assim como você gostaria que ela seguisse também e te deixasse. O grande problema, quando se convive cada um no seu espaço, sem interferir, sem nenhum tentar controlar o outro. O problema é o controle. O controle que faz eu me incomodar. O controle faz com que eu fale assim, ó, eu tô indo, você não vai? Aí eu tô incomodando. Eu já quero controlar o outro. O outro também quer me controlar. Onde você vai? Já tá indo? Entendeu? Se não houver vontade de controlar ninguém, cada um controlar a sua própria vida, não dá problema nenhum. Não dá problema. Mas a gente sempre tem aquela ansiedade, aquela vontade de controlar, de sonhar que alguém pode se tornar igual a nós. Como se nós fôssemos um modelo melhor que o outro, um padrão melhor que o outro. O cristão vai ter que aprender a conviver com esse peso, essa força que fica de retirar ele do trabalho, da disciplina, da atividade, da lei, de tudo. Se ele estiver em um ambiente que não concorde com isso. Tá? Se estiver em um ambiente assim. Senão, vai ser muito fácil. O casal se compatibiliza e onde um vai, o outro vai, um chama o outro, um dá ânimo. Isso é igual academia. Quando um está desanimado, fala, vamos, e vai mais rápido, mais fácil, mais tranquilo, né? Encontra-se momento para isso acontecer. E aí a religião vira até um lugar de passeio. Então, aí na disciplina e no sacrifício, aí a gente diz assim também não. E você sabe que quanto mais a gente aprende, mais difícil fica. De se converter, de se aceitar mais conhecimento. Porque os benfeitores sempre dizem assim, é muito mais fácil você ter um tutelado, um pupilo, um discípulo que não sabe nada, ele te ouve mais do que um que vai se esclarecendo e acha que sabe alguma coisa. Porque, além de ensiná-lo, às vezes ele quer discutir com você. No que você vai tentar ensinar, ele já quer brigar com você. E se você tentar ainda ensiná-lo, ele fica de mal. Quantas pessoas não ficam de mal, né? Porque você insiste em ensinar. É natural, é natural. Insiste em ensinar. A pessoa fala, eu tenho tempo que eu não faço meus trabalhos, não faço minhas horas. O que foi? Deu tempo para essas coisas. Está de mal com o benfeitor, com Deus. Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho. Está nos mostrando isso. Faça isso.
ajuda um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiásticas, flores que oferece para tudo aquilo que... Tem algumas flores que é para enterro. Tem flores que a gente chama de encomiásticas, que é flores para oferendas que a gente faz. Então, chega na floricultura e fala esse termo, ele já prepara para você, sabe quais são elas que compõem. No entanto, depois... Então, aqui ele já está falando para aquele que também vai agir. Né? Vai ajudar alguém com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração com flores. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando-se com ênfase: não posso mais. Ou seja, assim, eu vou ajudando. Mas, de repente, eu vejo que aquele auxílio que eu dei não voltou como eu esperava, não está produzindo o que eu imaginava. Então, eu acho que não valeu a pena, né? Então, eu digo assim, não posso mais. Eu abandono literalmente a pessoa. Abandono ela. Inclusive, fecho as portas àquela pessoa. Pronto. E não pode, né? Você pode modificar a maneira. Vamos supor que você tem um amigo, um filho, uma esposa, um colega, e que você está orientando ele. E, de repente, você vê que isso não está ajudando em nada. Muda a forma, muda o caminho. Se está dando muita atenção, dê menos, mas não deixe de dar. Se está dando pouca atenção, dá mais. Se já tentou mais e menos, não adiantou, só deixa a porta aberta para quando ele precisar. Mas nunca interrompe definitivamente. Porque as pessoas mudam. E depois elas voltam, elas aparecem, ressurgem. E a gente continua o processo. A vida é uma passagem, é um livro. Às vezes a gente chegou no momento errado, está no momento errado, está na situação difícil. Tudo bem. Isso não significa que é uma sentença para sempre. É momentaneamente. Às vezes, sim, a gente tem que dar uma afastada momentânea para que a pessoa tenha espaço de viver a vida dela como ela acha que deve viver. Isso é uma forma maravilhosa, né? Às vezes você está muito em cima do filho, da filha, do marido, da esposa, de um parente seu, da sua mãe, muito ali. E aí, de repente, aquilo vai começando a criar muito conflito, muito atrito. Aí, para não partir para uma coisa infundada ou só problemas, desajustes, brigas, discussões, é melhor dar um tempo, afasta. Mas não deixe de socorrer se a pessoa pedir. Esse afastamento é de autopreservação. Você vai se afastar para você não se desequilibrar e no momento de desequilíbrio você ultrapassar o limite com aquela pessoa e carregar a culpa consigo. Um remorso. Então, o que você faz? Autopreservação. Ou seja, vou continuar te amando, vou continuar te querendo bem, mas vou ficar um pouco de longe para tomar ar. Para que eu pare de pensar em você um pouco, porque nesse momento, se eu ficar ligado em você, eu vou estar pensando com uma certa animosidade, raiva, mágoa. Então eu serei aquele que estou fazendo uma oração ao contrário para você, né? Estou alimentando os espíritos contra você, negativo. Todos sabem principiar o ministério do bem, ele está dizendo. Poucos prosseguem na lide salvadora, raríssimos terminam a tarefa edificante. Então, começar todo mundo começa, gente. E a gente vê na doutrina espírita um pulmão, né? Tem uma hora que enche, depois diminui. Então, todos começam. Poucos prosseguem na lide salvadora,
E raríssimos vão terminar a tarefa edificante. Divaldo diz assim numa entrevista, né? Eu só quero que lembrem de mim uma coisa, ele pediu. Mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Aí o repórter fala, qual é? O que ele é quando ele morrer? Ele falou assim, eu quero que lembre que eu fui perseverante até o fim. Tá certo? Porque para você ser espírito, você tem que ser perseverante. Senão você foi espírito um dia. Vai morrer, não é espírita ainda. Então, a perseverança, independente do que aconteça, tem momento que a vida acelera, então você faz muita coisa. Depois ela desacelera, depois ela acelera, depois ela caminha, depois ela dá uma parada. Ela coisa não para, não para, independente do que quer que aconteça. A vida passa rápido, você parte e vai partir na labuta, na luta, no trabalho. Isso é importante. É o que ele mais quer ser lembrado. Que ele não parou para morrer. Achei bacana. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Então, por isso que a gente tem que ser persistente, tem que ser firme, porque a sombra não dá trégua, e se você dá uma brecha, elas entram e já constrói obra ali. E aí, às vezes, você, naquela brecha, naquele cansaço, você acaba construindo um remorso que você vai carregar o resto da vida. Então, não dá trégua, não tem como você fazer isso, é perigoso, não dá brecha para o mal. Um pensamento começa a atrair os seus companheiros divinos e efetua, sem demora, o que deseja. Olha só. Então, as pessoas às vezes pensam assim, puxa, eu estou há 10 anos querendo, por exemplo, subir de cargo na minha empresa. Há 10 anos eu estou querendo subir, eu sou espírita há 20 anos. E estou querendo subir, nada para mim. Nada. Aí ele está falando aqui, ó. O companheiro começa a atrair os seus companheiros divinos. Os seus compromissos divinos, velho. Os seus compromissos divinos. Ah, tá. Aí então, o que eu começo a falar? É que, por 20 anos, eu passei fazendo o meu trabalho da maneira correta, certa. Então, toda vez que aparecia a vaga lá, não era eu que tinha que estar lá, né? Todo mundo pensava em quem ia trapacear, enganar, aceitar as ladroagens, as safadezas. Então, indicava, pensava que era eu, não, era que estava atrás de mim, sempre que estava atrás de mim. Eu era o mais antigo, mas ninguém me chamava. Mas um dia eu falei assim, sabe uma coisa? Chega esse negócio de Jesus aqui dentro. Aqui dentro sou eu. O que eles querem que eu faça? Eles querem que eu faça assim, eu vou fazer. Pronto. Aí, na primeira chance, Guto é indicado. E eu tô lá, fazendo o que eles querem. Trair meu compromisso divino. Ou traio também assim. Ah, eu quero aquele cargo lá. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, Guto, pra você conseguir isso, você tem que falar mal, fazer injúria, fazer campanha. Faz campanha para deputado, falando, mas é cachorro, safado, você vai. Mas é ele que vai entrar aqui, depois ele te indica. Traindo seu compromisso divino. Enfim, há várias maneiras de você trair o seu compromisso divino na família, no local de trabalho, na religião. Por quê? Porque você tem tanta pressa de adquirir aquele sonho material que eu digo, social, material, que você percebe que seguindo Jesus está longe. Talvez só na próxima reencarnação. Outro enceta a plantação do desânimo e lesto, quer dizer, ligeiramente, né, rápido, alcança os fins a que se dispõe. Ou seja, ele já encetar é começar. Então ele, olha só, outro começa a plantação de desânimo e já alcança aquele fim que se propõe. Eu já começo a desanimar, tá? Já não vou mais fazer daquele jeito, já aceito mais ou menos, ou então já lenteio todo o meu processo, imediatamente as sombras, porque eu sempre falo, sempre falei, e quando começamos a falar,
No começo, as pessoas, muitos não aceitaram essa teoria. Agora já estão aceitando, porque tem até outros falando, confirmando, graças a Deus. Então é o seguinte, gente, nós temos uma ideia que o mal só nos dá coisa ruim. Então, se eu estou passando necessidade, é o mal. Se eu estou doente, é o mal. Se eu estou... Tudo que é de ruim na minha vida é o mal. E tudo que é de bom é o bem. Quem disse? Talvez tudo que de bom aconteceu na sua vida, quem te deu foi o mal. Ah, então eu não estou entendendo mais nada. Simples. Porque o que você acha que é mal é sua opinião. O que você acha que é bom é sua opinião. Não é a opinião de Deus. Então, para você, o que é bom? O que é bom para você é você receber um convite de um emprego que te paga 30 mil reais por mês, não é isso? Isso não é bom? Só estou fazendo isso porque é Deus que me ajuda. A gente vai pensar nisso. Não, pode ser o diabo. Porque, em compensação, você vai ganhar 30 mil. Mas não esquece, você vai ter que mandar o contrabando para Venezuela, para o Paraguai, para o Uruguai, passar com ele. Então, vai ser uma rota de contrabando. Ah, bom. E agora, é Deus ou é o diabo? Digamos assim, né? Se eu adoecer, é o mal. Vai, encontra uma religião que você vai ficar bom. Aí ela encontra a religião, fica mais doente ainda. Mas não era para sarar da doença? Não, não. Quem está dando a doença é o bem. O mal vai sarar você. Como assim? Olha só. Você tem cirrose de beber. Então é Deus que deu a doença para você parar de beber. Você foi na religião, ficou mais doente ainda. E aí agora você não está bebendo mais. Se você sarar, você volta a beber. Como que a gente vai saber, na nossa visão, o que é bom e o que é mal? Então, antes que eu pense se é bom ou se é mal, eu tenho que pensar se tudo que está acontecendo na minha vida é para a minha evolução. Aí eu tenho certeza. Bem e mal é gosto, é minha opinião. E a minha opinião não é o correto, perfeito. Eu posso estar errado no meu ponto de vista de analisar. Então, o que eu acho que está ruim é o que é bom, e eu acho que o que é bom está ruim. Vai me levar para o buraco. Tomem cuidado com as facilidades da vida, porque nem tudo é Deus. É isso que ele está dizendo. Ó. E já alcança o fim que propõe. Se você já começar a plantar o desânimo, rapidamente, ligeiramente, alcança o fim que se propõe. Outro ainda, ele está dizendo assim, inicia a discórdia e sem detença, ou seja, sem demora, cria a desarmonia geral. Você chega num grupo, está tudo organizado, tudo tranquilo, todo mundo cumprimenta, todo mundo calmo, tudo ali. Começa você a implantar discórdia. É rápido. Em 5 segundos pega fogo em tudo. Você está entendendo? Rapidamente. Então você vai ver como o mal é imediato no nosso mundo. Realmente é muito difícil, ele está falando, perseverar no bem. E sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois, agora ele deixa para nós pensarmos. A lição acaba assim. Então, que a gente pense muito que às vezes é sim difícil não só encontrar o bem, se encantar com o bem, iniciar no bem e seguir o bem até a morte. É difícil. E que às vezes é mais fácil eu aceitar as sugestões do mal. É muito mais fácil, sem dúvida alguma. Mas e depois? E essa é a mensagem. E depois? Será que valeu a pena? Porque vai passar isso aqui. Tudo isso aqui vai passar. Se eu tiver escolhido bem ou se eu tiver escolhido mal, vai passar. Nada ficará eterno. Nem minha escolha do bem, nem minha escolha do mal. Se isso aqui vai passar e vai ter algo depois disso, bom, e isso que vai ter depois é o que vai durar mais, a gente está fazendo mais ou menos o cálculo assim, tá?
uma encarnação, aí você fica no máximo 100 anos, aí você desencarna, você deve ficar em média entre 250 a 350 anos no mundo espiritual para retornar de novo. Talvez na Terra, não sabemos, pode ser em outro local, né? Pode ser que você nem era da Terra, está vindo pela primeira vez e está voltando no local onde você era. A gente não sabe o que está acontecendo nesse ano. Então, nesse período, a gente ainda, só de pensar nessa lógica de anos só de anos, se eu fico máximo 100 na Terra e 200 a 300 no mundo, eu fico muito mais no mundo espiritual. E o mundo espiritual é o depois, é as consequências da minha escolha. Desses 100. Então, vamos fazer boas escolhas. Já que aqui vai passar mais rápido,